Jogador velho é comigo mesmo. Cronista esportivo velho é comigo mesmo. Entendeu? Gosto demais desse povo. Inclusive de Eli Coimbra. Eliomar Coimbra. Jogou no Santos o Eliomar Coimbra. Depois virou um dos melhores, maiores repórteres de televisão do Brasil. E o Eli, não posso entrevistar o pai porque está no céu, mas o filho, o Eli Coimbra Filho, ou Júnior, está lá em Portugal também, rapaz. O que você está fazendo aí, ô Elizinho? Bom dia ou boa tarde. Bom dia para você, Milton. Bom dia para a sua audiência enorme. Eu vim para cá em 2019, eu sou advogado aqui em Portugal, e daqui eu sigo tocando o meu negócio, que é uma empresa de agenciamento de carreira de atletas profissionais de futebol que fica em São Paulo. Ah, pois não. Como é que é? Você tem aqui em São Paulo o que mesmo? Não entendi. Eu tenho uma empresa de agenciamento de carreiras de atletas de futebol profissional. A gente agencia futebol masculino e agora, esse ano que entrou 2021, a gente começou a agenciar também futebol feminino. A gente acompanha a carreira do atleta desde do princípio até o final, e muitas vezes existem atletas, eu vou citar um deles que é super conhecido, que você também conhece, que é o Marcos Senna. O Marcos Senna trabalha conosco desde que tem 18 anos, e hoje ele é diretor institucional do Vila Real, aqui na Espanha, né? E a carreira dele já terminou, a gente acompanhou a carreira dele inteirinha, e ainda trabalha conosco, a gente ainda presta consultoria e assessoria para o Marcos até hoje. É um amigo já, né? Na verdade, todos eles viraram nossos amigos, graças a Deus. Então, rapaz, agora, eu li Coimbra, ele ia ao Detran para renovar a carta, renovar o licenciamento do carro. Naquele tempo era IPTU não, como é que chamava? Hoje tem aí, todo mundo tem que pagar e tal de carro por ano, né? Mas eu esqueci, trabalhei tanto tempo lá como repórter. Alô, imbecil, cafajeste! Eu trabalhei como setorista, o setorista do Detran da minha rádio, fiquei lá um tempão. Aí não tinha mais dinheiro para pagar as contas dos moleques. Meus moleques estavam crescendo e eu precisava botar eles na cultura inglesa e não tinha dinheiro. Objetivo, também não tinha bolsa ainda. E aí o Dr. Walter Moraes Machado Supo, que está no céu, ele ia passando, eu chegava lá às 6h30 da manhã, entrava às 7 da manhã e tal. Aí ele me viu chorando, porque eu dei um recado da minha mulher, entendeu? Aí ele falou, o que houve? Não, tá faltando dinheiro e tal. Ó, vai ter um concurso agora na Academia de Polícia para investigador e escrivão. Vai lá, se você passar, como vamos ter aqui a nova delegacia de acidentes de trânsito, você virá como escrivão aqui. Porque assim você não precisa viajar, porque investigador não para em lugar nenhum. E aí, quanto que é que eu ganhava 800 na rádio? Na época o Faustão ganhava 1.200, entendeu? E ele falou, ó, quanto que ganha escrivão? 1.100, 1.200, é comigo mesmo. Fui lá, fiz vestibular, fiz concurso e passei. E ele me colocou na DEAT, Delegacia Especializada de Acidentes de Trânsito Detran. Aí um cafajeste, e infelizmente eu só tomei conhecimento agora, porque eu tenho aqui realmente um levantamento da vida desse cara, entendeu? Falou lá que eu era isso, que eu era aquilo. Tudo, eu fui lá no Detran, setorista de rádio, escrivão da DEAT e da Corregedoria, e depois assessor de imprensa. Não pode, cafajeste! Escuta, como é que vai, Eli? Você está falando de que cidade aí, hein? Eu moro, Milton, perto de... eu moro, na verdade, pertinho de Cascais, mas eu moro em Sintra. Eu moro numa zona que fica entre Cascais e Sintra, mas aqui é o distrito... é o concelho, na verdade, de Sintra, né? Distrito de Lisboa. Como você estava falando aí, todo mundo tem um começo, né, Milton? E a gente tem que respeitar as histórias das pessoas, né? Cada um tem o seu começo. Claro, claro, mas tem patrulha de cara que nasceu escorpião e tá vivendo mal pra burro, sofrendo e vai morrer escorpião. Escuta aqui, eu falei do Detran porque o teu pai ia muito lá, né? Como o Geraldo Bretas eu vi uma vez, Geraldo Zé de Almeida, sabe? Quanta gente importante, que até o Roberto Carlos, o cantor, o dia que foi lá lacrar como é que chama? Não, foi fazer exame médico, ele tinha um Lincoln Continental, dramático e tal, parou o Detran e tal, mas quem parou o Detran mesmo uma vez foi ali 3.000 pessoas diariamente, rotativamente, rodavam lá no Detran no Ibirapuera, entendeu? Foi a Roberta Close, ela foi lá
pagar alguma taxa lá no Barcelona, no Banespa, entendeu? E parou aquilo lá. Foi um negócio de louco, rapaz. Aliás, meu caro Guilherme Simati, você precisa achar a Roberta Close, vamos entrevistar ela aqui, pô. Vou contar essa história lá do Detran, que foi uma coisa impressionante. Os despachantes, porque naquele tempo tinha um despachante e tinha os prepostos, né? Então juntar, e o povo ia também, é claro, 3, 4 mil pessoas por dia no Detran, no Ibirapuera. Mas é o seguinte, em relação ao teu pai, aí ele apareceu lá várias vezes, né? Renovar a carta, renovar licenciamento, fazer vistoria no carro, né? Para tirar a plaqueta que tinha antigamente. E eu lembro aqui do... Ah, rapaz, me fugiu. Pai de um grande jornalista que era investigador de polícia lá, que fazia as vistorias todas, entendeu? Mas deixa pra lá. Aí teu pai ia lá e me levava, que é a primeira vez que ele foi, eu falei muito da história, aquele negócio todo, ele pegou e me levou um monte de fotos em branco e preto, foto papel mesmo, e escreveu: aqui, Milton Neves, presente pra você, pro teu site que tá começando, um abraço do Tom Berenger. Porque eu chamava o teu pai de Tom Berenger, aquele grande ator americano, entendeu? E ele dava risada, então eu gostava muito dele. Aliás, todo mundo gostava dele, né? O meu pai era um cara muito querido, né? Um cara boa praça. Meu pai era um cara que vivia para trabalhar, na verdade, e para ajudar os outros. Ele é muito custo. Naquela época, você estava falando bem, o salário de vocês, jornalistas, era um salário muito mais baixo do que se vê hoje em dia, né? E o meu pai teve 4 filhos, eu e mais 3. E a muito custo, e também com a capacidade, não só com a capacidade de trabalho dele na televisão, mas também com a capacidade de empreendedorismo dele. Ele foi um dos primeiros franqueados de uma confeitaria, sorveteria muito famosa que teve em São Paulo, com esse trabalho todo, ele conseguiu formar nós 4 em universidades, né? Nós todos somos formados hoje, graças a Deus, e cada um seguiu a sua carreira. Mas ele era um cara muito bacana, era um cara que ajudou muita gente, né? Você, com essa tua iniciativa sensacional de relembrar essas pessoas, não só os jogadores, mas também os cronistas esportivos. Outro dia mesmo estava entrevistando o Tatá, e o Tatá estava falando do papai. Ele deixou muitos amigos, né, Milton? Entre eles, um grande amigo que ele deixou foi você. Vocês sempre foram muito próximos, né? Eu assistia no vizinho lá, no Gerardo Coimbra, em Moçambique, lá tinha 5 televisões. Na minha casa nunca teve. E eu via lá o Comendo a Bola. Comendo a Bola não, o que brincava o Estevam San Girardi, Comendo a Bola. Não, ele chama, Comendo a Bola mesmo, na hora do almoço. E o San Girardi chamava de Deglutindo a Bola. E esse pessoal ia lá, eu tremia, rapaz. Quando via, o Eli Coimbra foi lá, Walter Abrão foi lá, quer dizer, Ramos Calheilia, um dos maiores locutores da história que está no céu, entendeu? Essas pessoas que eu vi uma vez na vida, Geraldo Bretas também, eu achei uma agenda minha, velha, né? Não tinha internet, tinha nada, entendeu? Então anotava o nome lá, eu vi lá o Geraldo Bretas, engraçado, viu? E Mário Moraes, o leão da Rádio Bandeirantes, chegou lá todo rouco, né? Porque ele estava chupando bala piper, porque ele bala de hortelã, porque ele estava mal de garganta. O querido Leão, né? Grande comentarista, o maior da história da Rádio Bandeirantes, da Rádio Tupi e da TV Tupi também, entendeu? Ele marcou época, o Mário Moraes. Foi até narrador na TV Tupi. Agora, o meu caro Eli Coimbra, é com Y o teu nome ou com I mesmo? Isso. O meu nome é com Y, porque o nome do papai, como você sempre fala, é Ilmar, né? O apelido dele era Eli, e aí ele e a minha mãe decidiram me batizar com o apelido dele, mas aí a minha mãe pediu para que fosse com Y, para ter alguma diferença, né? E eu sou o Eli Coimbra com Y, E-L-Y Coimbra. Eli Coimbra, filho? Isso, na verdade eu não sou o filho é o meu filho. O meu filho eu batizei Eli de Fiore Coimbra, filho. O meu filho é o Eli Coimbra Filho. Eu sou o Eli Coimbra e o meu pai era o Eliomar, né? Na verdade era o Eli com I. Todo mundo grafava o nome do meu pai com I. Você falou, eu quero te contar duas curiosidades aqui. Você falou do Estevam San Girardi, né? Que a gente conhece. Eu conheci porque a gente escutava
na Jovem Pan, o Terceiro Tempo, e depois tinha o Show de Bola. Tudo isso faz parte da nossa infância, minha, dos meus amigos, porque todo mundo escutava vocês todos, né? E aí você falou do Estevão San Girardi. Tem uma entrevista do papai com o Pelé em 66, que ela foi produzida pelo Estevão San Girardi. Ela está rolando aí na internet, uma entrevista dele numa concentração da seleção brasileira com o Pelé, e ela foi produzida pelo Estevão San Girardi. E aí você tocou no nome do Estevão, eu lembrei disso, né? Eu tenho algumas lembranças aqui que eu vou trazendo na entrevista. O nome do San Girardi era Estevan Victor San Girardi. Tem mais um nome no meio. Acho que era Burru, não era? Burru, exatamente isso, o nome inteiro dele, grande San Girardi. Estava lá na Bandeirantes também, ele fazia também Palhinha, filmando a rodada. Eu via muita Bandeirantes, eu lembro até dos patrocinadores. Fiore Gilhote falava Lifebuoy, sabonete, desodorante, torcida brasileira. Firestone, maior, como é que é? Maior rendimento por cruzeiro, entendeu? Porque cruzeiro era moeda da época. Os pneus Firestone, que o Alexandre Pretz chama de Firestone, mas é um burrão mesmo, viu? Agora, você sabe que a última vez que eu vi o teu pai foi exatamente no Paulista Grill, na Avenida Rebouça, esquina ali, acho que com o João Moura, onde os boleiros tudo iam lá. O Luxemburgo levava o time inteiro lá, né, do Palmeiras. E uma vez eu entrei ao vivo no programa de um puxa-saco à noite, entendeu? E ao vivo eu fui entrevistando os jogadores, o Clebão, aquele negócio todo e tal, o Luxemburgo. Aí tinha lá um rapaz, Lousano, que veio da Colômbia ou coisa parecida, um jogador negro forte, que passou rapidamente pelo Palmeiras. Ele estava jantando, né? O restaurante era muito bom, fechou há muito tempo. E aí, o que aconteceu? Eu falei para ele assim, ô Lousano, boa noite e tal, aquele negócio. Ele falou, você tá gostando do Palmeiras? Tô e tal. Eu falei, e a comida? Você tá gostando da comida aqui do Paulista Grill? Esquisita. Aí eu parei a entrevista, porque, pô, eu não entendo nada, eu sou monoglota, mas eu quis dizer que esquisita em espanhol, né? É muito gostosa. Entendeu? E eu achei que ele estava falando que a comida era uma porcaria. Aliás, nesse dia eu lembro também... bastante do Paulista Grill. Você lembra do Metri? O Metri chamava Valdir, acho que ainda está vivo, né? Valdir, um gaúcho. Gaúcho. Lembra dele? E tinha também o outro chefe lá, era o pai do rapaz da Mancha Negra. Da Mancha Negra, não da Mancha Verde, pô, que pintou até o rosto com pintas verdes e tal. Mas os donos eram um português, tinha um gaúcho e tinha também o Esquerdinha que tem hoje a pizzaria dele na Doc Lobo. Marguerita, claro. Marguerita, então. E ali foi a última vez que eu vi teu pai. E ele estava muito triste, porque ele estava sendo patrulhado. Não sei se você lembra disso. Ah, lembro, né, Milton? Isso, a gente passou isso tudo juntos, né? Porque nessa época o meu pai tinha ajudado a mim e ao meu irmão, a gente abrir um escritório, né? Um escritório de agenciamento. E o meu pai passava, obviamente, como é normal, ele passava muito tempo com a gente lá. Ele pela atividade dele na televisão, não é que ele tinha que estar o tempo inteiro na TV. Então, o tempo livre que ele tinha, ele passava com a gente. Por quê? Lógico que ele queria ficar perto dos filhos, mas também porque o Jockey Club, e você sabe que uma das paixões do meu pai eram os cavalos, né? E o Jockey Club ficava imediatamente em frente ao nosso escritório. Então, da janela do escritório, ele ficava de binóculo assistindo os treinamentos dos cavalos, porque ele gostava de jogar, ele gostava de apostar nos cavalos, né? Você lembra bem disso? Ah, ele gostava muito de Turci. E entrevistava certas figuras também, como um tal Pelé, quer ver? Aquele gol que você fez contra o Juventus, no Pacaembu, deixa eu até fazer o jeitinho aqui. Ele meteu a bola por debaixo da perna do Clóvis, apoiando do outro lado e guardou. Vamos ver esse gol. Você lembra, Pelé, desse gol? Contra o Juventus, né? Pacaembu? Me lembro. Vamos ver. Joel e a sua elegância açucareira. Saiu bem. Lima. Couto caído completamente pela esquerda. Meteu-se Pelé, atenção! Pelo amor de Deus! Jogada extraordinária do ataque do Santos.
Maravilhosa conclusão de Pelé. Quando se precipitou o lançamento de Coutinho, pintou o gol de número 1. Jogada sensacional da fera. Disparou a fera. E olha lá. Pelo amor de Deus, mas isso não existe. Segundo gol de Sua Senhoria, o senhor Edson Arantes do Nascimento Pelé. Olha, matei aqui. O locutor é Mário Moraes, da TV Tupi. Mário Moraes. Mário Moraes. Ele que chamava o Pelé de a fera, né? Isso, quando ele falou fera, aí eu lembrei, porque eu assistia também muito a TV Tupi na hora do almoço, né? Então, lá na casa de vizinho, porque a minha casa nunca teve televisão, geladeira, fogão era lenha. Mas eu era mais feliz do que hoje, que eu tenho tudo. Escuta, mas o teu pai estava no Paulista Grill muito decepcionado. O que aconteceu naquela época? O que aconteceu naquela época? Nessa época começaram uns boatos, umas histórias de que era ele que estava, eu não sei se por confusão do nome, eu não sei explicar bem a você por causa disso, por que acontecia isso, mas ele começou a ser questionado por algumas pessoas que se diziam amigos, muitas delas, inclusive, que frequentavam a nossa casa, de que ele fazia isso por alguma espécie de interesse, né? Que ele estava ali na empresa por alguma espécie de interesse. E olha só, ele nunca fez parte de nenhum contrato com nenhum jogador, ele nunca fez parte de nenhuma procuração com nenhum jogador, e a verdade é uma só. O meu pai faleceu em 98, né? Infelizmente, porque Deus nos privou de uma pessoa que era sensacional e que muito provavelmente estaria conosco aqui hoje conversando e batendo papo nessa entrevista. Mas meu pai faleceu em 98. E o que aconteceu de 98 para cá, né? Quer dizer, eu hoje tenho, vou fazer 56, que é a idade com que ele faleceu. Eu acho que as pessoas que falavam essas bobagens naquela época vão dizer o que agora. Porque eu fiz o que eu fiz, né? Foi pouca coisa, pelo amor de Deus, foi 1/100º do que meu pai fez na história do futebol. Mas eu tenho também uma pequena história nessa atividade de agenciamento de carreiras, né? Eu tenho uma determinada história, eu tenho um determinado êxito, um determinado sucesso. Como é que eu consegui isso sem o meu pai? Quer dizer, desde o começo está comprovado pelos fatos de que ele não tinha absolutamente nada a ver com isso. Nunca ninguém chegou e falou assim, olha, você falou no jogador X e esse jogador X é agenciado pelo seu filho. Nunca aconteceu isso, porque isso nunca realmente aconteceu. Eram só ilações, né? E essas pessoas insistiram nisso durante muito tempo, o que deixou meu pai extremamente triste, extremamente decepcionado, extremamente chateado. E a gente comenta isso de vez em quando, que ele morreu muito triste, né, na verdade, porque não só por causa dessa situação, mas também por causa da decepção que ele teve com os amigos, né, com esses supostos amigos. Verdade. Eu lembro que ele estava muito triste. E falavam também que você tinha um escritório monumental e que tinha muito jogador. Como é que era o teu escritório e quantos atletas você tinha? Milton, o escritório era uma sala dividida em 4 outras salas, né, que a gente pagava o aluguel com muito custo, né? Eu, obviamente, tinha 3, 4 jogadores do Rio Branco de Americana, jogadores que ainda não tinham nem estreado na equipe profissional, e alguns outros jogadores júniores do Corinthians, do time sub-20 do Corinthians. Isso tudo porque o seu Alberto do Alibe, que Deus o tenha, abriu as portas do Corinthians para nós. Ele sabia da minha formação, ele sabia do meu caráter, porque o seu Alberto também era uma pessoa que privava da amizade do meu pai, né, da nossa família, e o seu Alberto falou, olha, o que você precisar aqui no Corinthians, você fica à vontade, né,
você pode entrar aqui. Agora, o senhor Alberto nunca me indicou ninguém. Como não existe isso? Nesse negócio não existe isso. Esse negócio é baseado única e exclusivamente em confiança. Você confia a gestão da sua carreira a uma pessoa. E isso aí não adianta você indicar, né? Porque, na verdade, se eu fizer alguma coisa que não está condizente com a vontade do meu cliente, o meu cliente pode ir embora. No momento que ele quiser, ele pode ir embora, né? Então, o que nós tínhamos era um escritório, como a gente falou agora, a respeito do começo da carreira das pessoas. Todo mundo tem um começo, né? Ninguém vai começar por cima. A gente começa sempre por baixo e vai construindo os alicerces, né? Viu, Eli? Aqui em São Paulo, quando eu cheguei em 72, fim de 72, para estudar no Objetivo, eu morava num porão, cara. E honrosamente, na Alfredo L 185, eu e 5 japoneses em Marília, que estavam estudando medicina, odontologia, o cursinho, coisa parecida. E japonês, sabe como é que é? Eles não dormiam, né? Eles estudavam o dia inteiro, né? Só ia na faculdade ou no cursinho deles. E eu ficava eram 2 beliches triplos, um porão, entendeu? E eu ficava no meio de um dos dois, entendeu? Do beliche triplo, eu ficava ali no meio, um sanduichado. E eles estudando a noite inteira. Mas o teu pai realmente sofreu muito. Agora eu te pergunto, quantos jogadores que você tinha, você já falou, jogador do Rio Branco de Americana, juniores e tal, que o teu pai comentou no rádio e na televisão? Nenhum, Milton, nenhum. O papai fazia transmissões das ligas superiores, né? E nessa época a gente só tinha jogador júnior, jogador que estavam começando a carreira como nós, né? A verdade é essa. Ele basicamente, ele nunca falou de nenhum jogador meu. Porque, veja só, vamos voltar um pouquinho no tempo. Nessa época, isso você pode falar até melhor do que eu, porque você é um conhecedor. Nessa época, os repórteres, eles eram informativos, eles não eram opinativos como são hoje. Na realidade, o meu pai, o Tatá, o Olivério Júnior, toda essa turma, o próprio Flávio, quando era repórter, eles eram informativos, eles tinham muita informação, eles agregavam na transmissão toda essa informação que eles tinham, mas eles não opinavam, eles não falavam esse é bom, esse é ruim, né? Porque, na verdade, não havia muito espaço para isso naquela época. Então, meu pai não tinha nenhuma espécie de ingerência sobre isso. E muitas vezes existiam jogadores que estavam trabalhando comigo que ele nem sabia quem eram. Porque essa era o normal da coisa, né, na verdade. Então, quer dizer, o meu primeiro jogador a fazer sucesso, que foi o Marcos Assunção, o Marcos Assunção foi fazer sucesso em 97, 98 já. E bem depois das acusações que foram feitas ao meu pai, porque essas acusações foram feitas lá em 94, 95, 96. Né? E o Assunção veio fazer sucesso no Santos em 97, 98 e foi vendido para a Roma em 99. Operação que eu fiz sozinho. Porque em 99 meu pai já não existia. Né? As pessoas esquecem isso. Agora, o Marcos Assunção hoje é do Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão. E bom, viu, rapaz? Por isso que eu citei, porque eu sei que ele agora é companheiro de vocês aí. Foi por isso que eu citei. Conhece futebol demais, é um cara culto, rodou o mundo aí, Alemanha, Itália, etc. E tem uma voz muito bonita, viu? Ele tá indo muito bem. Um cara muito correto, viu? Um cara correto demais, sabe? Que sempre primou pela correção. E é um cara, você estava falando do teu começo, onde você morava. Eu participei disso tudo com o Marcos. O Marcos fala muito a esse respeito. Né? Toda vez que ele tem oportunidade de falar, ele fala a esse respeito. Eu participei muito do começo do Marcos. O Marcos morava numa casa em Caieiras, onde ele tinha pouquíssima condição. O Marcos muitas vezes não tinha dinheiro para ir para Americana, de Caieiras para Americana. Né? E quem ajudou o Marcos muito foi um senhor chamado Orzi França, que foi inclusive ele que me trouxe o Marcos, né? Ele que me trouxe o Marcos Assunção, e ele ajudava o Marcos a ir para a Americana para poder ir treinar. Quer dizer, todo mundo tem um começo, Milton. A vida das pessoas ela é feita tijolo por tijolo, né? A não ser que a gente seja herdeiro. Eu não sou herdeiro,
Eu fiz o curso de jornalismo por um prazer pessoal meu, porque eu já era formado em advocacia e quis fazer o curso de jornalismo, mas foi por um prazer, uma satisfação pessoal minha, né? Eu não trabalhei como jornalista. Então, quer dizer, se você não é herdeiro, se você não tem essa sorte na vida, você tem que construir a sua vida como você construiu a sua e como eu construí a minha, como o Marcos Assunção construiu a dele, né? E isso é um normal. Agora, os ataques, essa parte é que é a parte anormal. Porque para que vai atacar uma pessoa que não faz mal a ninguém? Porque se meu pai fosse um cara maldoso, fosse um cara malvado, mas você conviveu com meu pai, muitas pessoas conviveram com meu pai. Meu pai podia ser tudo na vida, menos malvado, menos maldoso, menos mal intencionado. Meu pai nunca foi assim, né? Não que eu me lembre, eu estou falando do meu pai, mas você pode falar do teu amigo. Eu estou falando do meu pai, é complicado, né? Eu sou suspeito para falar do meu pai, mas você não é suspeito, você é insuspeito. Então, você sabe muito bem como era o caráter dele. As pessoas que conviveram com ele, foram muitas pessoas que conviveram com ele nesse tempo todo, sabem como era o caráter do meu pai. E por isso é que eu acho que a decepção foi tão grande, Milton. Por isso que ele ficou tão decepcionado. Porque ele sabia que ele era uma pessoa de índole boa e de bom caráter. E as pessoas que sabiam que ele era assim, ainda assim estavam atacando. Mas quem nasce escorpião, morre escorpião. Tem gente que acha que faz a carreira plantando austeridade para colher facilidade. E ele nominalmente foi citado também pela viúva do Mário Sérgio Pontes e Paiva numa entrevista a mim na Rádio Bandeirantes. Um constrangimento que aconteceu também com o Mário Sérgio Pontes e Paiva. A última vez que eu vi foi lá em Alphaville, num restaurante. Entendeu? Então, foi uma maldade realmente muito grande. Mas você sabe por quê? Porque existe aqui um assassino de honras que vive da vida alheia, invejoso, incompetente e gosta de fazer lobby. Entendeu? Ruim de serviço. Então, o cara, conta uma coisa que talvez você não saiba, mas o Walter Abrão Filho estava lá. Teve um Palmeiras e Corinthians, um São Paulo e Corinthians e tal, domingo. Segunda-feira, como de praxe, na hora do almoço, lá com o Gerdi Gomes, que fazia propaganda do doce de leite pro Zambinho, era uma glória para nós lá, entendeu? E estavam ali, já foram chegando, né? E ao chegar a equipe, devagarinho, os caras ficaram estupefatos, né? Porque um cidadão jornalista, entre aspas, ele tomou posse da mesa do Walter Abrão e meteu os dois pés em cima da mesa. E todo mundo chegou, Juarez Soares e tal, o Zé Góes, sabe? E ficaram olhando ali, mas de repente aparece o Eli Coimbra. Arrancou o sujeito pela canela, puxou bunda acima, jogou ele no chão, vai embora daqui, porque ele arrumou um memorando que ele era o novo diretor, tráfico de influência, o novo diretor de esportes da TV Tupi, acabando com a carreira do Walter Abrão. E o filho do Walter Abrão estava também, que me contou essa história. E a partir daí, o teu pai jogou esse sujeito escada abaixo. Por isso que ele perseguiu violentamente, doentiamente. É um assassino de honras. Ele vive disso. E fez isso com o teu pai. E não é exagero, hein? Teu pai morreu por vontade de Deus, desígnios nos céus e tal. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Isso aí apressou a morte dele. Foi uma maldade que fizeram com ele, com o Coimbra, e com você também. Eu acho que, no final das contas, é uma maldade com todo mundo que gostava do meu pai, né, e que conhecia meu pai. Porque a verdade é, o que acontece com relação à imprensa? Nós temos um conhecimento, nós que vivemos próximos a vocês, né, nós temos um conhecimento das coisas. Mas o grande público, ele não tem esse conhecimento das coisas. Então ele acaba lendo coisas, acaba escutando coisas, e inadvertidamente pode acabar acreditando nessas coisas, né? Agora, sinceramente, Milton, o que mais deixou o meu pai triste e decepcionado foi o fato dessas pessoas que se diziam amigos, né, que se diziam amigos do meu pai, terem feito essa patrulha. E a gente está falando de algumas poucas pessoas, essa é a verdade.
E eu acho que, no fim das contas, essas poucas pessoas, elas têm hoje só motivo para se arrepender, mais nada. Né? Eu não consigo entender qual é o mote, qual é o que move essas pessoas nesse sentido da maldade. Porque é o que eu falei antes. Se meu pai fosse um cara mau caráter, eu até poderia entender, mas meu pai só fazia ajudar os outros. Meu pai era um cara bem-humorado para burro, era um cara que gostava do que fazia, e ele só fazia ajudar os outros. E você deve ter entrevistado uma porção de pessoas que falaram a respeito. Né? Ele só fazia ajudar os outros. Então eu tenho mais... Para que isso? Eu tenho mais. É índole. É índole. Índole assassina de honras. Viveu e quem foi, vive... quem foi que deu a esse cidadão essa investidura para ele assassinar a honra dos outros, né? É impressionante, mas foram mais de 200. Uma vez, quando eu falava com ele, que eu ajudei muito esse sujeito, a família dele, aí eu sei. Aí eu falei, escuta, mas você está atacando todo mundo. Não, eu ataco mesmo. Pô, você vai ser processado, você vai perder. Não tem problema. Porque se eu ganho ação, fico com o dinheiro. Mas se eu perder, quem paga são meus contratantes. Quer dizer, um covarde, entendeu? Um absurdo que foi feito. Mas é um urubu, é um assassino de honras que vive triste, enclausurado, perseguindo as pessoas, gente má. E nunca perdoou teu pai porque ele enfiou ele escada abaixo lá no prédio da Tupi, onde é a ESPN. Eu nem sabia dessa história, nem conhecia essa história, eu estou me contando, não conhecia. O Walter Abrão filho, tá aí vivo, tava lá, chegou com o pai. E o Walter Abrão, mas eu acredito, e se tratando de quem se trata, eu acredito piamente. Não, na Record, o Juarez Soares várias vezes me contou essa história. É uma coisa, e o cara ataca, porque tem pano podre para trás. Entendeu? Mas deixa pra lá. Vamos falar o seguinte. Você tá falando de onde aí? Eu tô falando de Sintra, Portugal. Sintra com S aí, né? Então, isso, mas olha aqui, ó. Nós vamos colocar mais Eli Coimbra. O correto. Opa, que bom. O perseguido. Vamos ouvir. Até agora, a hora do almoço, ainda não chegaram Tafarel e Jorginho. Os demais jogadores já estão na Granja Comari, à exceção de Valdo, que não veio. O único que desceu para fazer um pouco de exercício e correr foi o jogador Bebeto, que parece já estar recuperado. O exame que eu fiz ontem de ressonância magnética não detectou nada, já estou totalmente curado. Isso foi importante, é uma tranquilidade, né? Hoje eu comecei a correr, não senti nada, aí fiz um trabalho na musculação também. E se Deus quiser, domingo eu vou estar em campo, né? Bebeto, parece que a sua viagem de volta para o Brasil, você teve que peitar alguma coisa, peitar algum dirigente do La Coruña e vir para cá defender o seu país. Foi um problema danado. Eu fiquei realmente um pouco triste, né, com o pessoal lá do Deportivo. Eu tive na sexta-feira conversando com ele não falou nada, que eu tinha que ficar em La Coruña, né? Apenas falou que estava chateado com a CBF, né, por não ter mandado um relatório dizendo que eu estava com a rotura de fibras, né. Então a única coisa que ele falou comigo foi isso, né. Mas que ele ia conversar com a CBF, ia ver. E eu estava com a passagem marcada para domingo. Eu antecipei sábado para poder descansar mais, que é uma viagem longa, né. E quando eu chego para viajar, quando eu cheguei em Madrid, tinha um representante do Deportivo, né, dizendo que eu tinha que voltar para La Coruña. Aí eu disse que já tinha mandado as bagagens, que não ia voltar não, que tinha que me apresentar à seleção brasileira. Eu tinha um compromisso e vim para o Brasil. Depois disso, Bebeto, você soube de algum problema relacionado a uma multa de $50 mil porque você viajou sem ordem deles? Não, o problema foi com o Maurinho, né? O Maurinho também, eles queriam que o Maurinho ficasse lá para viajar para a Dinamarca, né? E parece que não queria deixar o Maurinho viajar também. E falou com o Mauro que ia dar uma multa também pra gente, pra mim e pra Mauro, né? Por a gente ter se apresentado à seleção brasileira. Eu acho que, sei lá, seria até prejudicial pro Deportivo se a gente ficasse lá. Porque a FIFA ia proibir, né, a nossa presença lá, e aí ia ser difícil pro Deportivo também, né? Mas há possibilidade de manutenção da multa, você até provocar um rompimento com o La Coruña? Olha, sinceramente, eu não tô nem pensando em multa, rapaz. Eu acho que se acontecer isso, aí a gente vai ter que sentar para conversar, porque aí eu vou tomar uma decisão mais séria, né? Bebeto, como é que você recebeu o Romário, que é o seu velho companheiro de seleção?
Com muita satisfação, mas eu fiquei um pouco triste também por o Miller ter se machucado, que a gente estava se entendendo muito bem, é uma grande pessoa também. Infelizmente ele não vai poder estar aqui com a gente, mas eu acho que o Romário, eu tenho certeza que ele vai dar conta do recado também, que é um grande jogador. Pela última partida que você viu do Uruguai, você assistiu Uruguai e Bolívia? Assisti. O que você achou do Uruguai? Melhorou? Tá a mesma coisa do time que empatou 1-1 lá em Montevidéu com a gente? Eu acho que, sei lá, melhorou um pouco. Eu acho que foi mais pela garra, pela determinação, né? Pela raça. Porque, no meu modo de ver, o primeiro lance não existiu pênalti, né? Foi um escândalo aquele pênalti, né? Mas eu acho que o futebol, a pressão que sei lá, que o árbitro estava sofrendo lá no Uruguai deve ter sido muito grande. O Uruguai precisando da vitória, né? Mas eu acho que o Brasil não pode temer ninguém. A gente tem que jogar da maneira que a gente jogou contra a Bolívia, com determinação, com humildade e tentar conseguir a vitória. Estamos jogando na nossa casa, é bom lembrar isso, né? Muito bem, tá vendo? O Eli Coimbra falando bem dos teus jogadores, o Eli Coimbra filho. Falando do Valdo, que jogou no Santos, com o Bebeto, tudo jogador teu, né? Quem me dera, viu? Mas olha, sensacional, primeira lembrança, né? Tão gostoso escutar a voz do papai. E a segunda coisa é um exemplo espetacular que vocês pegaram aí de como era a atividade de um repórter naquela época. Olha o tanto de informação que o repórter dava, e você nota o tratamento do Bebeto com o meu pai, chamando meu pai de Eli, né? Quer dizer, eles tinham uma certa intimidade, porque meu pai era, nessa época, quem cobria a seleção, mas você vê, em nenhum momento ele puxa a brasa para qualquer lado, né? Ele era informativo, como eram todos os repórteres dessa época. Assim era o jornalismo naquela época, né? Eli, quem me dera, pelo amor de Deus, quem me dera ter tido um Bebeto, puxa vida. Otávio Muniz, não sei se você conhece, tá mandando aqui um abraço para você, o Tatá Muniz, dizendo que tá emocionado e que corrobora com isso aí, porque foi maldade mesmo, inveja, porque plantaram que você tava ganhando uma fortuna. E nessa entrevista aí, você viu quantas vezes ele elogiou jogadores? Vá pro inferno, rapaz. Mas olha aqui, ó. Tem aqui um voto insuspeito. Marcelo Gomes, da ESPN, uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. Ele diz aqui no meu zap: Eli Coimbra, uma das pessoas mais generosas que conheci. Foi um professor no meu início de carreira. Sinto saudades e sei que morreu muito triste com as severas acusações. Bandidas, entendeu? Mas o assassino de honras é igual Cascavel, vive, sabe, destilando veneno para todo lado. É uma vergonha acontecer isso. O cara tinha que ser banido, teria que ser lá atrás. Fez mal para muita gente. Invejoso, duro. Você é incompetente, sujeito, se você tá ouvindo aí. Aliás, vou te dar o telefone dele, parece que ele trocou, viu, Simate? Aí você vai ligar pro cara, vamos ver se ele tem coragem de falar com a gente e com ele. Mas ele é covarde, ele só ataca baseado nos veículos que ele ainda tem nos cantinhos. Entendeu? Então, o Otávio Muniz te mandou um abraço, e é só isso. Um grande abraço para você, felicidades. E eu vou falar com o Marcos Assunção hoje ao vivo no terceiro tempo da Band, e nós vamos falar de você também. Aí a Band pega aí também. Portugal pega no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Pega no mundo inteiro. Eu queria te agradecer, Milton, queria agradecer ao Guilherme também pela atenção toda, mas principalmente mandar um grande abraço pro Tatá. O Tatá é um grande amigo meu, ele não foi só amigo do meu pai, ele é meu amigo, né? O Tatá é um amigo muito querido. Quero mandar um abraço pro Marcelo Gomes, obrigado pelo depoimento. Quero mandar um abraço a todos vocês que estão escutando. E, Milton, é essa história, a verdade sempre triunfa, né? E olha aqui. A gente sabe muito bem o que aconteceu e como aconteceu. E o André Natanos Bach. Papai... Desculpa. Fala do papai. Imagina. Eu acredito que o papai está escutando a nossa entrevista aí lá em cima, da maneira como é possível, e está nos mandando um abraço e um sorriso também. Muita saudade. Tom Berenger, meu amigo do Detran, Tom Berenger, eu tremi na base. Toda vez que aparecia um cara que eu conhecia só de televisão, lá dos vizinhos de Muzambinho, eu treinava, eu realmente tremia, viu? Eu quero abraçar o doutor Ronaldo Russo, irmão de um grande desembargador, assassino de honras. Demais, hein, generoso? Mas é merecido, é merecido. Tem a índole da maldade, sabe? E é um insucesso, invejoso,
E olha, tá dizendo aqui mais gente aqui, ó, o Silvio Micheli, lá de Portugal, dizendo que realmente morreu de tristeza o teu pai, que faria hoje 80 anos, né? Que estaria com 80 anos. O André Natan escreve aqui, ó, Flamengo, não é Flamengo, é para baixo aqui, vamos ver. Eli Coimbra, repórter raiz histórico, hoje teria 80 anos. Filho Eli, tem muito que se orgulhar, entendeu? É isso aí. Olha, um grande abraço para você, mas a índole má é de pouca gente. E depois reverte, o mal reverte. Vive sofrendo, entendeu? Patrulhando, vive falando mal dos outros, invejoso, incompetente, fala. Rapidamente, o Olivério Júnior, que é um grande assessor de imprensa, é meu amigo, ele lembra que o Eli foi reserva do Pelé como jogador, inclusive, hein? Além de ser um grande jornalista, um grande repórter, foi também um grande jogador. E é uma tarefa inglória, né, Milton? Ser reserva do Pelé é complicado. Mas o Pelé também não era tudo isso, não, viu? Era só nota 10, era só o extraterrestre. Um grande abraço para o Olivério. O Olivério é um outro grande amigo querido. Não era só amigo do papai, era amigo de toda a família, meu amigo particular, né? Um grande abraço para ele também, e obrigado, Milton, pela homenagem ao papai. Eu acho que todas as homenagens ao meu pai são muito bem-vindas por toda a família. Eu te abraço em nome do Ivan, da André, da Adriana, da minha mãe, e agradeço muito, tá? Muito obrigado mesmo. Mas espera aí, teu pai não era tão santo, não. Eu vou contar a história. Entendeu? Porque é o seguinte... Uma vez eu trabalhava na Avenida Miruna 713, no aeroporto, começando carreira aqui em São Paulo. Chegava de ônibus ali na esquina da Miruna com a Guaramones, ia lá. Subia e tal, etc. E tremendo também, vendo o Randall Juliano, Cláudio Karsug. Muito bem, teve um sábado que eu era repórter rodoviário no estúdio, na redação, com o Marco Antônio Gomes, o Marquito. Entendeu? Aí chegou o teu pai, furibundo, porque ele subiu para receber um cheque lá, naquele tempo era cheque e tal, e ele tinha comprado um Corcel 0 bala. E era uma tarde, sabe, um fim de manhã, começo de tarde, mas 300 graus de temperatura. E o seu Flávio Prado falou assim, Eli, eu queria dar uma volta no teu carro para ver se é bom mesmo o Corcel. Ah, pois não, deu a chave pro Flávio. Aí o Eli subiu lá, pegou o cheque dele, e dali um pouco voltou, aí o Flávio Prado falou, o carro é bom, viu? É muito bom. Aí o Eli abriu o carro lá para pegar alguma coisa. Tava fedendo. Sabe o que o Flávio Prado fez? Ele foi numa peixaria do lado ali, quer dizer, numa feira livre do lado, lá da Guaramones, e comprou 15 quilos de sardinha. E distribuiu no carro inteiro do Eli Coimbra. Distribuiu os peixes ali, ficou um fedor danado, entendeu? E o Eli Coimbra queria matar o Flávio Prado. Aliás, a verdade é a seguinte, quando voltaram da Vila Belmiro, depois do jogo pela TV Record, eles foram, o teu pai foi lá, abriu o carro para ir embora, e não deu para entrar. E o Flávio Prado rindo, escondido na entrada lá da TV Record. Esse Flávio Prado, com certeza, vai pro inferno. Essa história é célebre. E eu sei da história porque quem teve que limpar o carro depois, você adivinha quem foi, Milton? Quem foi que teve que limpar o carro? Fui eu, né? Ele soltou a chave do carro pra mim assim e falou, tá desse jeito, dá um jeito aí. Pegou meu carro e foi embora. E olha, tive que limpar. No final da história, teve uma perseguição com um taco de beisebol. O Flávio foi perseguido com um taco de beisebol ali na região, hein? Eu acho que teve essa história aí também. Eu trabalhei muitos e muitos anos com o Flávio Prado. É um dos sujeitos mais maldosos que existe, viu? É um fofoqueiro doce. É um cara sensacional, viu? Mas, olha, outro dia um cara me telefonou, o dono atual desse Corcel. Sabe o que ele falou? O seu Girimundo da Silva, que tá fedendo até hoje. Peixe você não limpa nunca mais. Nunca mais. Agora, nessa época, eu e Eli Coimbra cometeu um erro. Devia ter contratado o André Frois, meu advogado, e o Sergei Kobrarbex, e Dona Zulaê Kobrarbex. Ela tá com faca entre os dentes. E vai ser logo. Um grande abraço para você e sucesso sempre aí em Portugal. Obrigado, Milton. Um grande abraço a todos vocês, da produção, a você, a audiência toda. E eu nem preciso te desejar sucesso, que sucesso é a tua vida, né? Então, parabéns, muito obrigado pela homenagem, em nome de toda a família.
todo mundo está escutando e muito contente com a lembrança do papai. Viu? Obrigado, Milton. Muito obrigado a tantas mensagens aqui. E o Eli Coimbra realmente foi um cara maravilhoso, morreu de tristeza. Era um caso na época de contratar advogados bons, porque aquilo foi um crime que aconteceu.